Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo à nossa jornada pelo livro de Ruth. Hoje estaremos encerrando a nossa jornada com este último episódio e estamos nos aproximando do momento culminante da história de Ruth e Boaz no final do capítulo 3. Ruth seguiu as instruções de Noemi na noite da colheita. Ela se aproximou de Boaz respeitosamente para convidá-lo a fazer uma proposta de casamento e foi recompensada com a promessa de Boaz de redimi-la de uma forma ou de outra. Ruth, então, passou a noite com Boaz, sem que ninguém soubesse, para que a reputação dele não fosse comprometida. No entanto, Boaz também disse a Ruth que havia um obstáculo legal que o impedia de redimi-la. Vamos ler então em Ruth, capítulo 3, versículos de 11 a 18. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso ele disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Como Boaz explicou, ele estava proibido de redimi-la porque outro homem da família era um parente mais próximo. E a palavra hebraica traduzida como parente mais próximo é a palavra redentor ou resgatador. Então ele não era o redentor e não poderia redimi-la. Um outro homem era tecnicamente aquele que deveria agir para redimir Ruth. Mas ele acrescentou que se esse homem não pudesse fazê-lo por algum motivo, ele estaria preparado para assumir esta responsabilidade. Boaz, na verdade, não estava obrigado a agir desta forma. Ele estava se oferecendo para assumir esse papel caso Ruth ficasse sem um redentor. Enquanto isso, ele a protegeu durante a noite. Ele teria o direito de pedir a Ruth que voltasse para casa, pois se alguém a visse deitada aos seus pés, isso traria vergonha para ele. No entanto, ele coloca a segurança dela acima de sua própria reputação. Uma jovem andando sozinha à noite era uma receita para desastre. Ao manter a visita em segredo, Boaz também estava protegendo Ruth e a sua reputação. Em Ruth, capítulo 3, versículo 14, nós vemos que Boaz dá instruções aos seus servos para não relatarem que ela esteve com ele. Ele não estava pedindo a eles que mentissem, já que ninguém iria perguntar sobre algo que não era de conhecimento público. Ele estava pedindo discrição para evitar fofocas e mentiras. Enquanto isso, Boaz continua cuidando das necessidades de Ruth e Noemi. No passado, elas tinham a permissão para colher nos campos, mas agora a colheita acabou e não haveria mais grãos. Então Boaz dá a Ruth uma porção generosa do seu próprio grão para levar a Noemi. Mais uma vez, ele cuidando de Noemi através de Ruth. O texto menciona 6 medidas de cevada, o suficiente para mantê-las alimentadas por mais alguns dias. O fato de que ele a enviou com grão suficiente para alguns dias é por si só um indício de quão rapidamente ele planejava resolver esta questão. Ele não esperava que essas mulheres ficassem sozinhas por muito tempo. E Noemi percebeu esse sinal quando Ruth retornou para casa.
Quando ela relatou o que aconteceu, Noemi imediatamente entendeu o significado. Ela disse: espere, minha filha, vamos ver como isso se resolve. Ele não descansará até que isso seja resolvido hoje. E como esperado, Boaz age rapidamente. Ruth 4, versículo 1 e 2. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Então, na manhã seguinte, Boaz foi até a porta da cidade. Mas por que as pessoas se reuniam na porta da cidade? Vejamos como as cidades se protegiam naquela época. As cidades antigas eram cercadas por muros bem altos para proteção, e havia uma maneira de entrar e sair da cidade, pelos portões nas muralhas. Adicionar um portão a uma muralha fortificada instantaneamente o tornava a parte mais vulnerável da cidade. Então, se os portões fossem abertos para permitir que os moradores da cidade entrassem e saíssem, também estariam permitindo a entrada de inimigos disfarçados. Você lembra a história dos 2 espias que foram até Jericó e entraram disfarçados? Isso mesmo. Então, os portões eram, na verdade, salas, câmaras fortificadas dentro das muralhas, como um grande salão, literalmente. Um visitante entrava por uma porta externa e tinha que passar pela sala, pelas câmaras, para alcançar a porta interna que levava à cidade. Dentro desta sala haviam guardas posicionados no topo das muralhas da cidade, que cercavam a câmara do portão. Então, se um exército rompesse a muralha externa, encontraria ainda uma segunda porta bloqueando a entrada na cidade, e arqueiros atirando de cima poderiam abatê-los na saída de dentro do portão. Mas também sabemos que uma cidade era um lugar de comércio. Muitas pessoas das áreas circunvizinhas e das vilas viajavam para a cidade diariamente para fazer negócios. Pessoas vinham para vender e comprar, e outros que moravam na cidade saíam para trabalhar nos campos durante o dia. E se uma pessoa precisasse conduzir negócios oficiais, ela iria se encontrar com os oficiais da cidade no portão. E com todo esse tráfego entrando e saindo da cidade, como a cidade assegurava a segurança daqueles que viviam dentro dela? Desenvolveu-se a prática de conduzir o máximo de negócios possíveis nas câmaras ou nas salas dentro dos portões da cidade. Essas câmaras pareciam bazares, onde comerciantes se alinhavam para vender e negociar. Juízes realizavam audiências nos portões da cidade durante o dia, e os anciãos poderiam se reunir neste espaço para ouvir testemunhas em algum assunto importante. E desta forma, muitas pessoas que nem viviam na cidade ainda poderiam obter acesso de forma segura. Então lemos que Boaz subiu ao portão da cidade de Belém. Então entendemos que Boaz foi ao fórum, à corte, ao tribunal, para se encontrar com os oficiais da cidade. E ele também tem um segundo propósito ao ir ao portão. E como este era o principal caminho de entrada e saída, ele vai ao portão esperando ver o seu parente mais próximo. Ele chegou bem cedo para que pudesse encontrar este homem. E quando o encontra, Boaz pede que ele se desvie e se sente no portão. O convite de Boaz para sentar-se seria amigável, mas o ambiente sugeria algo mais sério. A próxima coisa que o homem percebe é que Boaz também reuniu 10 homens entre os anciãos da cidade. Boaz já tinha tudo preparado para esta reunião. Ele orquestrou a situação de tal forma para colocar o seu parente numa posição oficial em relação à situação de Noemi e Ruth.
Os 10 homens eram testemunhas da conversa que ocorreria entre Boaz e este parente. Assim, qualquer que fosse a decisão tomada, seria oficial e legalmente reconhecida. Nenhum dos 2 homens poderia voltar atrás em sua palavra, ou afirmar que esta reunião nunca havia acontecido. Boaz queria que essa questão fosse resolvida de maneira justa e definitiva. E quando a conversa terminasse, o assunto estaria resolvido e ponto. Boaz começou a conversa informando ao parente que Noemi voltou de Moabe e agora tinha que vender a propriedade que pertencia ao seu marido Elimeleque. E como Elimeleque estava morto, Noemi tinha herdado aquela terra. E não havia nenhuma exigência de que ela vendesse a propriedade, mas após 10 anos de abandono, a terra estava improdutiva, e como Noemi estava sem filhos, não teria como trabalhar a terra. E nesta situação, ela provavelmente não tinha escolha a não ser vendê-la para sobreviver. A lei de Moisés aborda exatamente esta situação em Levítico capítulo 25, versículos 24 e 25, onde diz que o parente mais próximo deveria comprar a terra de um parente que se via forçado a vendê-la por causa da pobreza. Esta lei garantia que a terra permanecesse dentro da tribo e que o preço fosse justo, já que laços familiares deveriam incentivar a honestidade. Boaz, então, oferece ao parente a proposta de comprar a terra de Noemi. Se o homem não quisesse comprar, Boaz se dispunha a assumir esta responsabilidade. Ele sabia que a oportunidade de adquirir mais uma terra seria tentadora demais para o homem recusar. Então ele usa isso para forçar o parente a tomar uma decisão. O homem imediatamente respondeu que sim, ele redimiria e compraria a terra de Noemi, exatamente como Boaz esperava que ele o fizesse. E com isso, o parente assumiria oficialmente o papel de redentor da família de Noemi. A presença dos anciãos no encontro de Boaz refletia o fato de que havia uma lei em jogo ali. E empolgado com a chance de adquirir mais terras, o parente prontamente respondeu: "Vou redimir." Mas aqui vem o porém. Boaz então disse: "No dia em que você comprar a terra de Noemi, você também deverá adquirir Ruth, a Moabita, viúva do falecido, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança." Ou seja, se o homem assumisse o papel de redentor, ele também precisava estar preparado para cumprir todas as responsabilidades, o que incluía casar-se com Ruth e ter pelo menos um filho, que seria considerado herdeiro de Elimeleque. A lei do levirato exigia que o redentor se casasse com a viúva e que o primeiro filho fosse considerado descendente do falecido, garantindo que o nome da família continuasse e que o filho herdasse as propriedades do pai falecido. Com a chance então de comprar a terra bem na frente dele, este parente se apressou em se comprometer como redentor. Mas agora ele também estava preso à responsabilidade de se casar com Ruth, algo que ele não estava planejando. Se ele soubesse antes, poderia ter hesitado e até esperado anos até que Ruth não pudesse mais ter filhos e só então concordar em ser o redentor, sem precisar casar-se com ela. Mas agora o parente estava comprometido com suas próprias palavras. Ele não poderia dizer para ter um tempo para pensar na proposta, porque já havia se comprometido. E ele não poderia comprar a terra sem também assumir a responsabilidade de casar-se com Ruth. Que situação, hein? Boaz usou de uma boa estratégia, colocando a oportunidade de comprar a terra primeiro, garantindo o compromisso do homem e depois introduzindo Ruth no acordo, sabendo que isso provavelmente acabaria com o interesse deste parente. O homem declinou a oportunidade, como Boaz esperava. Então este parente mais próximo mudou de ideia e disse que não poderia ser o redentor. Explicou que não poderia redimir a terra, porque isso colocaria em risco a própria herança. Se ele usasse parte da sua herança para comprar a terra de Noemi e depois tivesse um filho com Ruth para a família de Noemi,
esse filho herdaria a propriedade de Noemi. Assim, o parente que comprou a terra perderia a propriedade sem receber pagamento de volta, já que ela passaria para o filho do falecido. A riqueza do Redentor teria sido usada para comprar a terra, mas não retornaria para sua própria família. Então, nesse sentido, o homem estaria comprometendo a herança da sua própria família ao transferir a sua riqueza para a família de Noemi. O amor dele pela sua própria riqueza era maior que o amor pela família de Noemi. Então, ele renunciou ao direito de ser o Redentor. Obter uma terra era sempre uma oportunidade única naqueles dias. Toda a terra de Israel já havia sido dividida e atribuída a cada tribo e a cada família. Literalmente não havia terra disponível em Israel, e a lei estabelecia limites sobre quanto tempo uma terra podia ser possuída fora da família. A propriedade vendida fora da família precisava ser retornada à família de origem dentro de 50 anos. O parente, então, recusou a proposta de ser o redentor da família de Noemi, na presença de 10 testemunhas. Estes anciãos ficavam em silêncio e o assunto, então, estava resolvido. Em Ruth, capítulo 4, versículos de 7 a 10, nós lemos: Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Como o autor Samuel explica, havia um costume nos dias dos juízes sobre como questões desse tipo eram oficialmente concluídas. Como não havia um rei nem um juiz em cada esquina, os líderes locais geralmente faziam cumprir a lei em suas cidades. Então, naquela época, o povo adotou um costume para que, quando um homem recusasse o seu direito como redentor, era que ele removesse uma de suas sandálias e a entregasse ao que iria agir como redentor em seu lugar. Este costume, no entanto, tem suas origens na lei, Deuteronômio capítulo 25, versículos de 8 a 10. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer, não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. A lei, então, exigia que a mulher que não fosse redimida fosse quem tirasse a sandália. Ela também cuspiria no rosto daquele homem por se recusar a redimi-la. Cuspir em outra pessoa sempre foi um sinal de desgosto e desprezo. E ter uma mulher realizando estas ações era particularmente muito mais humilhante para um homem naqueles dias. Assim, a lei tinha a intenção de que aquele que não cumprisse a lei da redenção fosse publicamente envergonhado. Mas Samuel diz que naquela época, um período em que as pessoas faziam o que era certo aos seus próprios olhos, o costume era praticado de maneira diferente do que a lei dizia. Eles deram uma adaptada na lei. Em vez da mulher envergonhar o homem, a tradição tornou-se no fato de que o redentor desacreditado simplesmente removesse a sua própria sandália e a entregasse ao novo redentor. Ao entregar apenas uma sandália, o redentor desacreditado teria dificuldade em caminhar corretamente ao sair dos portões da cidade. O seu andar desequilibrado chamaria a atenção para a sandália faltante e comunicaria sua recusa vergonhosa em redimir,
e todos entenderiam o que tinha acontecido. Além disso, o novo Redentor possuía uma prova física de que havia obtido o direito de redenção do outro homem. Entregar o seu calçado ao novo Redentor criava duas mensagens simbólicas poderosas. A primeira é que estar em pé sobre a terra era uma forma de expressar posse sobre ela. Lembra-se como Deus disse a Abraão para caminhar por toda a terra de Canaã para inspecionar a terra que ele havia lhe dado? Remover uma sandália era uma maneira simbólica de renunciar o direito sobre a terra, sobre a sua propriedade. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele parente abriu mão de reivindicar, de redimir a terra de Noemi, como diz no versículo 6. E um outro símbolo ainda mais poderoso. Tomar posse da sandália do outro simbolizava caminhar nos seus passos. Boaz estava assumindo o lugar do outro homem, percorrendo o caminho que aquele parente deveria percorrer se ele cumprisse a lei. Como o parente cumpriu os termos da lei, ele entregou o seu calçado a Boaz, que cumpriria então a lei em seu lugar. Assim Boaz assumiu o lugar do homem, como se estivesse usando seus sapatos para casar-se com Ruth. Em seguida, Boaz declarou às testemunhas que ele assumia legitimamente o lugar do outro Redentor. Os anciãos e a multidão reunida para essa reunião eram testemunhas. Se convocados, poderiam testemunhar que a questão foi resolvida de acordo com a lei. Essas testemunhas responderam com muito mais do que uma mera afirmação. Eles elogiaram Boaz por suas ações. Em Ruth, capítulo 4, 11 e 12, nós lemos: os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com esta mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder desta jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Estas testemunhas, na verdade, oram ao Senhor para que abençoe Ruth, como ele fez com Raquel e Lia. Lembra-se que Raquel e Lia eram as esposas de Jacó, que geraram filhos, um total de 12. E esses 12 filhos eventualmente deram origem às tribos de Israel. Da mesma forma, estas testemunhas pediram ao Senhor que abençoe Boaz com uma grande descendência. Boaz agora é obrigado por lei a criar o primeiro filho como se fosse da família de Noemi. E se esse fosse o único filho que Boaz e Ruth viessem a ter? Isso significaria que Boaz ficaria sem herdeiro. Então o povo pede ao Senhor que abençoe Boaz com muitos outros filhos. Eles também o abençoam para possuir grandes riquezas, porque ele colocou a sua própria herança pessoal em risco desta maneira. Eles dizem em Efrata porque é outro nome para Belém. E também pede ao Senhor que o nome de Boaz seja engrandecido por causa deste sacrifício. E declaram que ele será um filho famoso de Belém. Ao longo das gerações futuras, as pessoas associarão o nome de Boaz à cidade de Belém. E também declaram que o nome do seu filho será famoso. A palavra hebraica no versículo 11 é kara, que significa declarado ou renomado, para que o nome Boaz fosse famoso em Belém. No versículo 12, os anciãos declararam que a descendência de Boaz e Ruth sejam como Pérez, a quem Tamar deu a Judá. A multidão deve ter reconhecido as muitas semelhanças entre esta história e a história de Gênesis 38, onde percebemos algumas semelhanças entre estas duas mulheres. Ruth e Tamar eram gentias ou não judias que se casaram com israelitas. Ambas ficaram viúvas e sem filhos. Ambas foram redimidas. Ambas casaram-se com maridos consideravelmente mais velhos que elas. E ambas tiveram que recorrer a métodos criativos para obter os seus direitos pela lei de Moisés. Tamar
deu à luz um filho, Pérez, que herdou a linhagem de Judá. Pérez tornou-se a família líder do povo de Israel. Isso sugere que o povo sabia que Boaz carregava em si a promessa da semente na sua linhagem, descendendo de Pérez. O que aprendemos é que o primeiro filho de Boaz estava destinado a carregar a promessa da semente, isto é, estar na linha familiar do Messias. Ele seria legalmente o filho de Noemi e herdaria a riqueza de Elimeleque, marido de Noemi. Mas a promessa da semente era através de Boaz e permaneceria em seu filho, independentemente de como a lei visse a custódia. Conforme prometido, Boaz toma Ruth como esposa e logo, pela graça de Deus, o casal tem um filho. Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 17. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois esse é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Boaz. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Os sonhos de Noemi tornaram-se realidade. Ela superou um período sombrio de desesperança, retornou à sua terra quebrantada e amargurada. No entanto, a perspectiva de um Redentor deu-lhe a esperança, e esta esperança se concretizou ao receber um filho, e após o nascimento deste filho, Noemi tornou-se a cuidadora desta criança. Mas por que Ruth entregou essa criança a Noemi? Lembre-se de que, segundo a lei, o Redentor era responsável por fornecer um herdeiro para a família que estava sem um. Elimeleque e seus filhos morreram, então sua família precisava de um herdeiro. Agora que Ruth casou-se com Boaz, ela agora se tornou parte da família de Boaz. Isso deixaria Noemi como o último membro vivo da família de Elimeleque. Então, quando Ruth tem um filho, esse será criado como se fosse o filho de Elimeleque. Noemi recebeu o filho como se ele fosse seu próprio. Ela o criou como um filho de Elimeleque, mas, como disse anteriormente, esse filho ainda tinha a promessa da semente de Boaz, da descendência de Boaz. Ele poderia até ser legalmente parte da família de Noemi, mas carregaria a linhagem do Messias através de Boaz. As mulheres da cidade alegraram-se com Noemi e declararam que o nome desse filho seria famoso. Novamente, a palavra hebraica cara, que significa declarado ou renomado. Então, esse filho seria declarado, renomado e famoso em Belém. Esta criança seria um restaurador da vida e um sustentador para Noemi. Uma grande ironia é que, por causa de Noemi, Ruth veio a conhecer o seu Redentor e um marido judeu. Agora a situação é outra. Ruth tornou-se a pessoa que possibilitou a Noemi receber o seu próprio Redentor. Curiosamente, os pais, Ruth e Boaz, não nomeiam o filho. Em vez disso, as vizinhas é que deram o nome de Obed, que significa servo ou adorador. E neste capítulo, a segunda história não é tanto sobre os últimos tempos. Vamos voltar ao ponto onde Boaz encontra-se no portão com seu parente, entendendo que Boaz é uma figura de Jesus atuando como nosso Redentor. A igreja representando Ruth, a noiva de Cristo, em necessidade de redenção. No caso de Ruth, ela precisava de redenção da viuvez, enquanto nós precisávamos de uma redenção de algo muito mais sério e devastador. Como pecadores, nós contraímos uma dívida que ameaçava nosso relacionamento com Deus e o nosso destino eterno. A Bíblia diz que todas as pessoas vêm ao mundo como pecadores, porque todos pecaram
e carecem da glória de Deus, e a nossa natureza contrária e o comportamento que ela produz é chamada de pecado. O pecado é uma dívida que temos com Deus, que precisamos pagá-la, mas não temos condições para isso, porque o salário do pecado é a morte, em Romanos 6:23. Então, precisamos de alguém para nos resgatar desta dívida, nos redimir, pagar o resgate para nos libertar da sentença de morte eterna. Boaz, que representa Cristo, o nosso Redentor, que pagou voluntariamente o preço da nossa dívida de pecado diante de Deus. Assim como Boaz foi diante dos anciãos e do povo no portão, Cristo entrou numa transação legal. Ele fez um pagamento pela nossa dívida, que a Bíblia chama de propiciação. 1 João capítulo 4:10 nós lemos: Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Pelo pagamento do nosso Redentor, nós fomos justificados, o que significa que fomos absolvidos de nossa culpa e assim temos paz com Deus. Em Romanos 5:1 nós lemos: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo assumiu o papel de Redentor no lugar do outro que não podia, assim como Boaz fez. Assim também como Boaz, Cristo também estava diante de 10 testemunhas. No tempo de Boaz, esses homens representavam a autoridade sobre o povo, podiam legislar sobre o certo e o errado. Notemos que os 10 anciãos não forçaram ninguém a fazer nada. Eles apenas estavam ali, em silêncio, testemunhando toda a situação. E onde encontramos 10 testemunhas sobre o certo e o errado em nossa história com Cristo? Encontramos na lei. Antes que Jesus pudesse nos redimir, ele teve que atender aos termos da lei, e especificamente ele teve que passar pela verificação dos 10 mandamentos. A lei não obrigava ninguém a fazer o bem, como diz Paulo. Em vez disso, ela permanecia como testemunha, condenando-nos silenciosamente à medida que falhamos em viver de acordo com os seus requisitos. Boaz suportou a fiscalização de suas 10 testemunhas, tendo satisfeito tudo o que a lei exigia em relação à família de Noemi. Assim como Cristo também atendeu a todos os requisitos da lei ao viver uma vida perfeita e sem pecado. Os 10 mandamentos testemunharam a justiça de Cristo, como as Escrituras dizem em 1 João capítulo 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Assim como Boaz, Cristo foi um homem que cumpriu a lei. Mas havia outro homem presente que não podia cumprir os requisitos da lei. Este outro homem era um parente próximo de Boaz, mas ele não pôde redimir a família de Noemi. Portanto, sob a fiscalização dos 10 anciãos, ele foi forçado a entregar sua sandália a Jesus. Assim, Boaz poderia caminhar em seu lugar, fazendo o que ele não conseguiu fazer. Mas esse parente próximo, quem ele representa na nossa história da salvação? Ele é uma figura de Adão, que por consequência nós todos viemos de Adão. Estamos relacionados a Cristo, pelo menos em termos de carne e sangue, porque Jesus assumiu a forma humana para ser o nosso representante. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, nós lemos: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Embora Jesus fosse Deus, e é Deus, ele assumiu a forma humana, carne e sangue, para poder andar em nossos passos, tomando nosso lugar na cruz. Em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, nós lemos: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Boaz representa Cristo e o seu parente, a humanidade. Mas como aquele parente, que era o parente mais próximo, precisamos entregar a nossa sandália a Cristo, para que Ele possa assumir o nosso lugar e caminhar onde nós não conseguimos ir. Ele nos redimirá, porque nós não podemos nos redimir sozinhos. Ele pode pagar o preço pelos nossos pecados, um preço que nós não temos condições de pagar, porque nós não temos a vida perfeita que a lei exige. Aquelas 10 testemunhas, os 10 mandamentos, permanecem em silêncio, condenando-nos, testificando contra nós, expondo os nossos pecados. Assim como Boaz pagou aquela dívida e o homem que não podia ser o resgatador foi envergonhado como alguém incapaz de atender à lei de certa forma, Cristo tomou o nosso lugar, pagando nossa dívida que nos envergonhava. Ele levou a nossa vergonha na cruz, conforme as Escrituras dizem em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Boaz redimiu não apenas Ruth, mas também a terra de Noemi, assim como Cristo é o Redentor da humanidade e de toda a criação. Colossenses 1, versículos 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vemos que, uma vez mais, Boaz tornou-se o Redentor, recebeu também grande adoração e herdou tudo o que pertencia a Elimeleque. Você lembra do significado do nome de Elimeleque que falamos nos primeiros episódios? Significa Deus é rei, e o papel dele na história representa Deus Pai. As Escrituras chamam Deus Pai de marido de Israel, assim como Elimeleque era o marido de Noemi. E agora Boaz recebeu tudo o que era de Elimeleque. Novamente vemos uma imagem de Cristo, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Mas como Noemi, Israel ainda precisava de um Redentor. O interessante é que Israel é quem trouxe a igreja ao seu Redentor Jesus, através das alianças e das Escrituras. Foi através do povo de Israel que trouxe o Messias ao mundo. No entanto, hoje Israel, como uma nação, está na viuvez. Mas em um dia futuro, a nação receberá aquele mesmo filho que rejeitaram há tanto tempo. A mesma nação de Israel que possibilitou a nossa oportunidade de conhecer o nosso Messias, um dia o receberá. E assim como Noemi, que conduziu Ruth a Boaz, e mais tarde Ruth deu a Noemi o resgatador que ela precisava, da mesma forma temos Cristo por meio de Israel. Em Zacarias, capítulo 12, 10, nós lemos: E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão por ele, como se pranteia pelo filho unigênito, e chorará amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito.
A recepção de um filho por Noemi para redimi-la é uma imagem de como Israel compreenderá que o Cristo, quando veio como humano, era o seu Messias. Eles irão chorar sobre esse filho primogênito ao reconhecer o erro dos seus antepassados. Eles entenderão que transpassaram e mataram o seu Messias na cruz, mas por meio desse reconhecimento encontrarão descanso. Assim como lemos em Romanos capítulo 11, versículos 30 a 32. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também, agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. A história de Ruth termina com uma breve genealogia. Ruth, capítulo 4, versículos 18 a 22. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Ram, e Ram gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. O autor conecta o descendente de Judá e Tamar a Davi. Lembremos-nos que o livro de Ruth foi escrito por Samuel no final do reinado de Saul e Davi estava aguardando ainda para assumir o trono. Portanto, a genealogia está para confirmar a linhagem da promessa da semente e da monarquia de Davi, e não de Saul, a linhagem de Judá, a tribo dos reis. E o Messias viria pela linhagem de Davi, através de Boaz e Ruth. Então, dessa forma, Samuel está trazendo um argumento para a casa de Davi tendo prioridade sobre a casa de Saul. Esse era o plano de Deus. Mas há outra razão pela qual temos esta genealogia. Uma que testemunha a graça de Deus para os gentios. Pérez era filho de Judá e Tamar. Tamar era nora de Judá e ela o enganou para que a engravidasse, posando como uma prostituta na beira da estrada. Embora Tamar tivesse o direito de ser redimida como viúva, Judá se recusou a deixá-la casar com seu filho mais novo. Então, Tamar viu-se forçada a tomar alguma atitude. O produto dessa união foi Pérez e Zera. E havia uma lei a respeito de tais crianças. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. A lei dizia que tal pessoa não poderia entrar na Assembleia nem nas próximas 9 gerações. Não entrar na Assembleia significava ser barrado da vida religiosa de Israel. Eles não poderiam entrar no templo nem participar das festas judaicas. Essa era a maldição da lei. E podemos ter certeza de uma coisa: o Senhor não perdeu a conta. E curiosamente, também lemos em Deuteronômio capítulo 23, um dos versículos que lemos no início do nosso estudo. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nenhum dos seus descendentes até a 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. A lei também tinha a mesma restrição para um moabita que se juntasse ao povo de Israel. Essa pessoa também era proibida de participar da Assembleia de Israel por 10 gerações. E aí então podemos até pensar, Ruth era moabita, então ela teria que se enquadrar nessa restrição e a também todos os seus descendentes. Mas sobre este versículo nós temos uma explicação baseada nos ensinamentos rabínicos de William Davidson Talmud, que interpreta essa lei como aplicável apenas aos amonitas ou moabitas do sexo masculino, que não poderiam entrar na Assembleia. Então esta cláusula não se aplicaria a Ruth ou Boaz e aos seus descendentes. Voltando à questão das 10 gerações sobre descendentes de uma união ilícita, encontramos uma lista de exatamente 10 nomes terminando em Davi, 10 sendo o número do testemunho, e a maldição da linha de Pérez termina com Davi, que é outra imagem de Cristo. Então temos Boaz, o homem que representa Cristo na cruz, pagando o preço, assumindo a maldição sobre si.
E também temos Davi, uma imagem de Cristo ressuscitado e rei, removendo a maldição. Então, em Boaz, nós vemos a primeira vinda de Cristo, e em Davi, nós vemos a segunda vinda de Cristo. Espero que este estudo tenha trazido mais esclarecimento, mais conhecimento, mais insights para que todos nós possamos compreender um pouco mais do poder do Deus que nós servimos. Verdadeiramente, Deus é o autor da história, incluindo as vidas daqueles na nossa história. E cada movimento que Ele faz expressa o seu amor por nós em sua palavra. Quando nós vemos as peças desse quebra-cabeça se encaixando, não há como não reconhecer que a Bíblia foi realmente inspirada e é inspirada até hoje por Deus. E então começamos a entender um pouco mais da extensão do sacrifício que Deus percorreu para nos redimir. Um grande abraço, que Deus os abençoe e junte-se a nós na nossa próxima jornada, nos próximos episódios.